Boa noite. Amém. Boa noite. Vamos nos alegrar, né? Estamos vivos. Deus nos deu mais um dia de bênção. Um dia foi maravilhoso. Passamos um dia feliz. Um dia agradável. Quantos não passaram? A gente tem sempre que ver o outro lado, né? Às vezes a gente fica questionando Deus. Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Deus te abençoou com tanto. Te deu condição de se levantar, deu condição de você estar aqui, deu condição de você viver seu dia, de cuidar dos seus filhos. Meus irmãos, a questão financeira ou a questão de saúde, o que seja, tudo vai passar. Depois de toda noite sempre vem uma manhã. E nunca vai ser diferente disso. E se você está passando por situações difíceis, não é Deus que está impondo isso à sua vida, mas são as atitudes suas que você fez anteriormente que geraram essa condição. Mas Ele, na sua imensa misericórdia, pode te tirar delas e pode antecipar o fim disso. Mas para isso, nós precisamos nos achegar a Ele, estar próximo a Ele, nos ajustarmos à condição que Ele impõe sobre nós. Mas Deus não impõe. Não é questão de impor que eu estou falando, é questão assim, a palavra de Deus, a lei que Deus colocou, essa é a imposição. Quando você o aceitou, Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você teve a condição de se livrar da morte eterna, porque até então a palavra era, aquele que pecar, morrerá, ponto. E Deus não voltou na palavra dele. Ele criou, foi uma condição de nos salvarmos. Porque Ele sabe, na sua imensa misericórdia, que se não fosse assim, ninguém se salvaria. Porque aqueles que o Senhor entende que já chegaram num ponto de santidade, Ele os recolhe. Porque mais um dia aqui, Ele pode perder tudo que Ele construiu. Então nós temos que começar a ver a coisa por um outro lado. A gente tem que começar a ver como o que Deus tem nos dado. Cada dia que se inicia, fala, Senhor, glórias a Ti por mais esse dia, o Senhor me deu a oportunidade de resolver meus problemas de ontem e ser um pouco melhor hoje. E ao invés disso, nós ficamos presos naquela situação, de momento, daquela situação que vivemos ali, que a situação, está difícil, está apertado, Irmão, e eu vou te falar porque que às vezes a nossa igreja, que nem hoje, não está tão cheia. Porque aqueles que tiveram os seus problemas resolvidos por Deus, não tem mais tempo para vir aqui, para falar com Ele. E vocês acham que Deus foi pego de surpresa, que Deus não sabia disso. São poucos aqueles que Deus o abençoa e continuam firmes. Porque a gente tem uma condição na cabeça que a igreja é um hospital. Se nada deu certo, corremos para a igreja, aos pés do Senhor, para que as coisas aconteçam. E não funciona assim. Deus é Pai e Ele corrige o Filho. E para tudo existe uma condição. Ele não vai voltar atrás da palavra dele, nem mesmo daquele que ele já empenhou a palavra, que aqui nem está conosco mais. Porque, como diz a palavra dele não volta vazia, ela se cumpre. E ela se cumpre não é para agradar a mim ou a você, ela se cumpre para agradar o próprio Deus. Quando a gente passa a ter esse entendimento, que todas as coisas são por Ele, para Ele, as coisas começam a mudar na nossa vida. Quando a gente começa a ter o entendimento de que tudo que temos não é nosso, mas é do Senhor. Porque Ele é que nos dá. E Ele quer nos transformar em canais de bênção. Mas bênção foi feita para fluir. Ela chega em você e abençoa outros. Nós não podemos jamais ser mesquinhos ao ponto de que Deus me abençoa, é meu, cada um procure o seu.
Sabe o que acontece, irmãos? Quem represa a água não flui, e se não flui, ela seca. Então temos que ter a consciência e a responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor nos dá e tudo aquilo, as oportunidades que Ele nos entrega. Os lugares onde Ele nos leva e perguntar ali, Senhor, qual o seu propósito aqui? É aquele dia de trabalho, hoje eu tenho uma reunião amanhã complicada, não sei o quê. Irmão, não preocupa com reunião, não preocupa com o que você vai dizer, não preocupa com o que você vai falar. Mas pergunta a Deus, Senhor, qual o seu propósito de eu ir àquele lugar? Porque como eu sempre brinco com os irmãos aqui, crente não anda à toa. E se você vai, em lugar onde for, fazer o que seja, Deus tem sempre um propósito ali. Às vezes é só plantar uma semente, que um dia alguém vai colher, né? Mas é fazer. Não é ser, eu não estou dizendo aqui para ser aquele crente chato, que todo lugar que você chega tem que ficar falando das coisas, não. Mas fica ali, cuidando do seu trabalho, da sua reunião, que o assunto vai surgir. E aí você tem que estar preparado. Sem atingir ninguém, sem ofender ninguém, mas trazer aquilo que Deus tem para ele. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui, não foi dado direito algum de julgar, nem de criticar, nem de apontar. Porque eu falo por mim mesmo, eu não dou conta da minha vida, como é que eu vou dar conta da vida dos outros? Eu não consigo resolver os meus problemas se não for pela misericórdia de Deus, como que eu vou resolver o dos outros? Então, eu não posso chegar para criar mais problema. Eu tenho que chegar, se eu não puder dar uma palavra que ajuda, melhor ficar calado. E tudo que a gente for falar, a gente tem que ter um entendimento seguinte, que todos sabem que você é um filho de Deus, que você aceitou Jesus Cristo, que você é crente, que você vai à igreja, e todos estão de olho naquilo que você faz, nas suas atitudes. Por quê? Porque aquele que está nele quer criticar aquele que é por você. Ou seja, tudo que você faz, ou entra ali naquela conversinha, falando mal de A, de B, o diabo apontando, tem sempre alguém que vai falar assim, tá vendo? É um homem de Deus, se diz um homem de Deus e fica numa situação dessa. E aí está envergonhando quem? É você? Não, o mundo está cheio disso, está envergonhando a Deus. E aí você se pergunta, por que as coisas não acontecem na minha vida? É simples assim. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca na tua presença, Senhor amado, para te pedir, Pai, que jamais seja nada de mim, mas tudo de Ti, Pai. Que tudo seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, nossa palavra hoje, ela vai iniciar aqui em Romanos 8. Glória a Deus, benção. Até que enfim é uma palavra benção, né? Deus é maravilhoso. Eu ia ter pedido a Deus uma palavra de benção. E a irmã até perguntou como é que é o nome da palavra. Irmã, não sei, é Deus é que faz, e no final a gente vê o nome que dá encaixe. Então vamos lá. Romanos 8, inicia-se assim. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É aquilo que eu falei no início. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. O que ele quis dizer aqui? O que foi enfraquecida a lei? A lei era a época anterior a Cristo, que é Moisés. E a lei foi enfraquecida por quê? Porque a palavra de Deus não se cumpriu? Não, porque ela foi corrompida pela carne. E o Senhor, o que ele fez? Mais uma vez mandou uma salvaguarda para nós. Mandou quem? Jesus Cristo. E aí nós passamos a viver o quê? A época da graça. Hoje vivemos a graça. No Antigo Testamento vivia-se a lei. A lei que foi escrita por Moisés.
E, seguindo aqui, Jacó foi corrompida, porque aonde tem homem, tem corrupção. Não adianta. Aonde entra o dinheiro, tem corrupção. Então, o ser humano é mau e o dinheiro é um problema? Não. O problema é o que você faz com ele. Com quem você se achega depois que passa a tê-lo. Esse é o problema. Aquilo que vem para você tem que se tornar bênção na sua vida, tem que estar a condição de você dar um estudo melhor para os filhos, tem que estar a condição de você apoiar um irmão que tem necessidade, tem que estar a condição de você ajudar um amigo que precisa de um apoio, de uma necessidade. E eu não estou falando aqui de emprestar, não, estou falando aqui de dar mesmo. Porque, como eu disse no início, o que temos não é nosso, é do Senhor. Então, simplesmente, eu só estou repassando que não é nem meu. Está comigo por uma questão de... Deus me fez ali um fiel depositário daquilo. Mas quando Ele determina que isso agora mudou de mão, cumpra-se a vontade dEle. Mas demorou tanto para essa bênção vir na minha vida. E eu digo para vocês aqui, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque o Senhor, nosso Deus, é o dono da prata e do ouro, e jamais nada vai faltar na vida de ninguém. Todos aqueles que vivem debaixo da sua palavra, cumprindo os preceitos da palavra, jamais vai faltar, sempre vai superabundar, sempre vai ter para dar em abundância. E seguindo assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, o que não vivemos segundo a carne, porque não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, o que nós temos que fazer? Fortalecer nosso espírito e enfraquecer na carne. Amém? Vocês estão entendendo? Porque quanto mais fortalecemos o nosso espírito, mais próximo a Deus estaremos, mais intimidade com Deus teremos, e mais bênçãos e vitórias em nossas vidas acontecerão, porque todas elas serão para a honra e glória do Senhor. E o maior laço do diabo, sabe qual é? Quando a bênção chega na tua vida, você já sai feliz, falando, eu consegui, eu criei aquele trabalho, eu consegui. Você não conseguiu nada. O correto é falar assim, Senhor, glórias a Ti, por o Senhor teve mais uma vez misericórdia da minha vida e me deu aquilo que eu precisava. Ficamos anos pedindo as coisas e não ficamos um minuto agradecendo a Deus quando a temos. É a doença que chega quando você está no hospital, toda hora pedindo a Deus, Deus me abençoa, Deus me livra desse mal, Senhor me ajuda, Pai, e faz jejum, e faz oração, e faz de tudo. A cura chega. Aí você se pergunta a você mesmo, quantos segundos você agradeceu a Deus? Se foi no muito, foi Senhor, meu Deus, muito obrigado. Glórias a Ti. Não deu 5 segundos, mas fica um ano pedindo. E a palavra do Senhor traz para nós o seguinte, que nós não temos que ficar esse um ano pedindo, mas se nós vivermos dentro da palavra, glorificando o Senhor em tudo, as dificuldades podem até vir, mas você vai ser vitorioso em todas. E elas serão rápidas. Por quê? Porque você está com Deus e Deus vai lutar suas batalhas. Não somos nós que temos que lutar, mas é aquele que é por nós que luta. Porque todas as vitórias são dele. E a gente jamais pode esquecer de glorificar quem de fato tem a vitória. Amém? Lá em
Salmos 1:1. Olha o que está escrito. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite e de dia e de noite. E é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Aí te pergunto, numa palavra dessa, do Senhor, aonde você vivendo dessa forma, Ele diz que tudo que você vai fazer vai prosperar, como que vai dar errado? Como que você vai ficar em dificuldade? Como você vai viver uma situação difícil? Eu estou vivendo uma situação difícil? Estou. Por quê? Porque eu não cumpri a minha parte. Porque Deus jamais vai deixar de cumprir a dele. O maior problema nosso é que a gente só lê os versículos bons, mas a gente não lê os porquê, o como chegar ali. Ah, foi bênção, foi vitória, Deus enviou o anjo que acabou com o exército, glória a Deus, aleluia. Mas o que aquele povo fez antes para que Deus assim agisse? Aí Deus diz que tudo aqui, Deus falou na palavra, aí o irmão fala assim, meu irmão, porque está escrito lá em Salmos 1, lá em Salmos 1:3, tudo aquilo que eu pôr a mão vai prosperar. Vai, mas se você cumprir o que está aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Ou seja, você mais um, está todo mundo fazendo, é normal. Não, não é. Nós não viemos aqui para ser mais um, nós viemos para ser o sal da terra. Sal é aquele que tempera, que muda o sabor, que melhora as coisas. Porque o sal que não tempera, serve sabe para quê? Para jogar no chão, para cavalo pisar em cima. A Bíblia fala isso. E você quer ser o sal que tempera e que muda a condição, ou você quer ser aquele que o cavalo pisa em cima? Então é simples as bênçãos de Deus, as coisas acontecerem. É nós que temos que mudar. É nós que temos que mudar sentimento, atitude, forma. O jeito de conduzir as situações. Jeito de fazer as coisas. Estou com raiva e acabei falando bobagem. Tudo bem, meu irmão, falou essa vez. Aprende para na próxima não falar. Eu falo isso não é para vocês, não é para mim mesmo, que eu vivo errando, sou melhor do que ninguém. E a gente cai nos laços. E o diabo é o quê? É legalista, ele quer uma legalidade. E quem que dá a legalidade a ele? Somos nós mesmos. De que forma? Pecando, errando, seguindo o que a carne quer. Mas da mesma forma que nós damos a legalidade, nós podemos tirar. Só pedir perdão ao Senhor e a partir daquele momento você está perdoado. Então ele não tem mais a legalidade. Mas dependendo daquilo que você fez, a consequência, ela não vai diminuir a consequência porque o Senhor te perdoa. Porque lembra-se que eu disse no começo, ele é um pai, e o pai que ama corrige seu filho. Porque o filho só se sente amado se é corrigido. Um filho que não é corrigido, ele não se sente amado. Não pensar você que, tudo que meu filho pede eu dou. Ele quer um negócio novo, está aqui, eu quero isso aqui, ele se sente feliz. Não. Sabe o que você vai conseguir com isso? Levar seus filhos, o seu filho procurar outro tipo de coisa para chamar sua atenção. Pode ficar com depressão, pode buscar droga, pode buscar outra coisa. Por quê? Porque ele não é feliz, porque ele não se sente amado. Porque não há correção. A criança pode ficar triste a hora que você corrige ela, mas no íntimo dela ela sabe, meu pai é por mim. O mundo pode ser mau, mas eu tenho que me olha, eu tenho que cuidar de mim. E aquele que não é, fala assim, ninguém está nem aí para nada mesmo, o que eu fizer está bem feito. Ninguém vai falar nada mesmo. Lá em Provérbios 16:20, olha o que está escrito aqui em Provérbios 16:20.
Vamos voltar um pouquinho. Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco antes. Vamos começar a partir do 16. Provérbios 16, 16. Olha o que está escrito. É melhor obter sabedoria do que ouro, e é melhor obter entendimento do que prata. No 17. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho, persevera a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Vocês já ouviram falar que o orgulho precede a queda? Aonde que está o orgulho? Aquele momento que você fala, eu consegui, eu fiz, eu estudei, eu consegui esse diploma. Não é assim, irmão. Se não fosse o nosso Deus, você não teria nem acordado no segundo dia de aula, quanto mais tem um diploma. Então, esse lado que a gente tem que começar a olhar, sabe? A gente vai viver no mundo, o que o mundo é. A gente começa a olhar as coisas só no horizontal, só o que está acontecendo. É notícia ruim todo o tempo. Notícia ruim, você pode ver que o ser humano nem olha. Você pode ver que o programa de TV que o pessoal gosta é aquele que mostra o íntimo das pessoas, ou seja, a curiosidade, quer saber o que acontece na vida da pessoa. Para quê? Você não está dando conta da tua, vai querer saber dos outros. Sabe para quê? Para você achar erro nos outros, para encobrir os teus. Falar, não, eu posso ser ruim, mas fulano é muito pior. Pode ter certeza, irmão. Se você viu o erro dele, o seu está anos na frente. Por exemplo, a gente fica o dia todo, às vezes, fica viciado em rede social, em mostrar para os outros, eu fiz. Primeiro conceito, a pessoa tem questão de mostrar o que ele está fazendo. Na rede social você nunca viu, eu nunca vi ninguém falar assim, eu estou com um boleto atrasado, aí eu tenho que pagar uma conta, eu estou com o colégio do menino atrasado, aí eu estou sem dinheiro para gasolina, eu estou com o carro preso, eu tenho que pagar, o oficial de justiça está na porta da minha casa. Eu nunca vi ninguém falar isso numa rede social. A pessoa só fala, não, porque eu consegui, porque eu fui na festa, eu estou aqui, eu fui ali. Não é verdade? Mas a pessoa esquece do básico. Não sou eu que digo quem eu sou, mas são os outros que falam o que eu sou. Não adianta eu falar, eu sei mexer com computador, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Só eu falando. Agora, se uma pessoa falar assim, ele sabe, esse cara é bom, vale muito mais. Então, nós temos que mostrar com atitudes nossas, e não sair fazendo marketing de si mesmo. Nós não precisamos disso, porque o Senhor que é que nos exalta, Ele que vai nos exaltar no devido tempo. Nós só temos que fazer as coisas, não é para o patrão A, ou para o B, ou para o C, faça para o Senhor, porque sempre você vai fazer com excelência, e fazendo com excelência, você sempre será reconhecido. E dessa forma você sempre prosperará. Porque você não está ali para agradar A ou B, mas para agradar aquele que te vê em secreto, que sabe o que passa no teu coração, que sabe o que passa na tua mente, sabe até o que você vai pedir antes mesmo de você pensar que ainda precisa daquilo. Ele já sabe. Porque Deus, quando pensou, quando criou você ali, Deus não começa uma história do início para levar até um destino, mas Ele pega de um destino e traz no início. Ele tem um plano para a vida de cada um de nós aqui. Ele sabe o objetivo que Ele tem para você, Ele sabe a bênção que Ele tem para você, Ele sabe a vitória que tem para você, Ele sabe ali aonde Ele vai te exaltar, o momento que vai ser, Ele sabe tudo. E Ele traz lá no início, e começa. Desde o dia do nascimento, e vai ali, vai na escolinha, vai estudando, e vai trabalhando, e vai fazendo sua parte. Pá. Pode ser rápido e pode ser lento. Quem determina o tempo e o caminho somos nós. Nós é que temos que
nos orientarmos no Senhor para seguir o caminho reto e certo e parar de fazer curvas, caminhos tortuosos, que nós achamos que assim vai dar certo, e lá na frente você já perdeu um tempo imenso, perdeu aquilo que é mais valioso na sua vida, que é o tempo, porque não sei se vocês se ligaram, o dia de hoje vocês não vivem ele nunca mais, o minuto que passou agora você não vai viver ele nunca mais. Então o seu tempo vale mais que dinheiro, que prata, que tudo. Então você tem que aproveitar o seu tempo com coisas que engrandeçam o Senhor na sua vida, que traz Ele para próximo de você. Não perca seu tempo com coisas que não vai te acrescentar, que não vai te agregar, que não vai te fazer melhor. E não pense você, fulano está errado ali, eu vou ensinar ele a ser certo. Isso aí é biológico. Se você pegar um cesto de maçã, todas puras, você pegar uma podre e pôr ali, o que vai acontecer? As puras vão tornar ela a podre boa? Não vai. Vai estragar todas as outras. O único que consegue fazer o inverso é Deus. Mas fisicamente, via de regra. Então não adianta você falar, eu estou no meio daquela turma porque eu vou falar do Senhor para eles, eu vou mudar a vida deles. Vai mudar a tua, que você vai ficar igual a eles. Porque não queira você pôr a carne em prova não, porque você vai perder. Então, corra das vontades da carne. É uma moça bonita que apareceu, sai fora. Se tiver que conversar, sempre alguém próximo. Não dá, como fala no mundo, não dá sopa para o azar. Entendeu? Da mesma forma, mulher. Nossa, tem um cara bonito lá, nossa. Mas, irmã, não abusa porque a carne é fraca. E o diabo atenta. E ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Essa é a verdade. Porque o que ele quer? Ele não quer atentar sobre sua vida porque você é um problema, não. Ele quer te judiar porque assim ele judia teu pai, que vê um filho sendo ali, estando sacrificado, passando uma dificuldade. Que pai que gosta de ver isso? Então nós, como filhos, nós temos que ter consciência disso. É errado pedir ao Senhor bênçãos, que Deus abençoa, que seja financeiramente, saúde, da forma que for. Não. Errado é só buscar o Senhor em função disso. Existem muitos lugares onde pregam que você vai receber 1 milhão e não sei o quê. Irmão, as bênçãos de Deus não estão dentro de uma condição de homens, não. E não é o valor que faz a diferença, mas é a mão de Deus que faz a diferença. Vai chegar momentos que às vezes você tem lá R$1.000, você faz com ele o que tem gente que não faz com 100 mil. Tem gente que pega 100 mil na mão, não dura uma manhã, nem vê para onde foi. E tem gente que é abençoado por Deus, que pega R$1.000 e vive um mês. Aí você fala como? Cesta básica, o preço, não tem jeito, não tem como. E quem disse para você que nosso Deus é um Deus da razão? Ele é o nosso Deus do impossível, porque a razão o homem faz. O que é racional, cabe ao homem fazer. Deus é um rei, e rei não tem questão, ele simplesmente fala, eu quero, ponto, vai acontecer, tem que acontecer, porque ele é o rei. Vocês podem olhar a história da Idade Média, o que um rei falava, ele não voltava atrás, e se era bom, se era ruim, cumpra-se. E é assim que é. Não tem que querer achar um formato, um processo com as coisas de Deus, não.
Faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. E vai cumprir na sua vida e vai te abençoar. E você vai ter bênção. E nunca se esqueça disso. Quando Deus te abençoa, não é para que você retenha, porque aquilo que Ele te deu não é seu, é dele. Se Ele toca no seu coração de abençoar o irmão, de fazer algo, faça. Para fazer coisa boa não precisa de permissão de Deus, não. Para fazer coisa errada é que você tem que procurar Deus antes de fazê-la, né? Depois que faz não adianta, né? Você já fez, ele vai te perdoar. Quem sou eu para dizer que Deus não perdoa? Mas a consequência do ato, essa Ele nunca disse que ia livrar ninguém, né? Só que tem uns detalhes que concordo com vocês que não é fácil. Por exemplo, se a gente for lá em Lucas 6, 27, 28, ao título, o amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão ouvindo, ame os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por eles que os maltratam. Ore por aqueles que te maltratam, te amaldiçoam, e por aqueles que te odeiam. É fácil? Não é fácil. Mas é condição. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Você faz isso? Irmão, confesso para você que eu tenho meus momentos que nem lembro disso. Mas eu sou um ser humano. Mas existe uma questão também, é o seguinte: entre o pensar e o fazer, tem um tempo, né? A consequência vem depois que se faz. Mas se você pensar, todo mundo pensa. Mas, se ficar no pensamento e você mudar o seu pensamento, buscando o Senhor, falando: Senhor, eu não posso pensar assim da pessoa, porque, como diz a tua palavra, minha luta não é contra ela, mas quem está nela, né? Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e ossos tenebrosos desse mundo. É o que está lá em Efésios. Para isso o Senhor nos deixou até uma armadura. Ele não deixou a gente despreparado. Olha o que Deus nos deu. Deus nos enviou Jesus Cristo para a nossa salvação, deixou o Espírito Santo para estar conosco e nos deu uma armadura para nos defendermos, e a palavra para que a gente mostre para o diabo, falar: não, amigão, aqui está escrito o seguinte, o que Deus disse foi isso, e o que você está dizendo é balela, é conversa, e você não adianta você ficar falando no meu ouvido que eu fiz ou deixei de fazer, porque eu já pus o joelho no chão, pedi perdão a Deus, Ele já me perdoou. Se vai haver consequência, eu vou honrar com ela, mas o meu Deus já me perdoou, então não há mais condenação sobre mim. É essa certeza que nós temos que ter. Não é mostrar o inimigo, ficar com medo dele, mas é mostrar para ele a quem servimos e quem é por nós. Vocês já ouviram aí falar? Mostra para o teu problema o tamanho do seu Deus e não preocupa com o tamanho do problema. É assim que é. Porque dessa forma você vai ter a paz que excede todo entendimento. Que jeito que você tem paz que excede todo entendimento? Crendo que Deus está fazendo. E que tudo tem seu processo. E que a vitória é certa. Como os irmãos disseram aqui, a oração do justo é importante. Mas a palavra diz oração. Ora, busca o Senhor e faz a tua ação, ou seja, faz a tua parte. Porque o que cabe a mim e a você, Deus não vai fazer. Senhor, me dá um emprego. Senhor, você já foi atrás, bateu na porta, levou o currículo, procurou, ligou, pediu apoio, uma ajuda para alguém? Não. Então, né? Faz a sua parte. E a bênção e a vitória vai estar na sua vida. Amém? Então, vamos nos alegrar, não ficar triste. Porque Deus às vezes, você falou uma palavra de bênção, e é um puxão de orelha te orientando. Você quer ser abençoado? Faça isso. É muito simples.
Simples, as coisas de Deus são simples. Igual o nariz, está no rosto, ninguém vê ele. Você enxerga seu nariz, eu não vejo o meu. Nem se eu quiser aqui, eu acho um jeito, não está dando muito não. Mas é simples assim. Não tem dificuldade com as coisas de Deus. É nós que ficamos criando situações, rituais e coisas, não tem nada disso. Deus é muito simples. Mas não é porque Ele é simples que Ele não deve ser temido, respeitado, honrado. Mas nós temos que aprender o tamanho poder Ele tem e a simplicidade que Ele tem. De perder o tempo de ouvir as nossas lamúrias. E Ele deve ficar olhando assim e falar, coitado. Gostava de pegar a Bíblia, ler o versículo tal, lá tem a resposta dele. Ele fica lá, chorando para os cantos. Como está escrito na palavra, o que atrapalha a nossa vida? Falta de conhecimento. Porque está escrito lá que conhecereis a palavra e a palavra libertará. Por quê? Porque você conhecendo, você para de cair em laço, você para de trocar suas bênçãos por um pratinho de lentilha, entendeu? Se vir algo errado na tua vida e você pensa que isso aqui vai resolver meus problemas de agora, pode ter certeza, se é errado já não vem de Deus. Se vai resolver, pode até resolver aquele agora, mas vai criar problema muito maior que você nem imagina. Porque o diabo não vai te dar nada para te favorecer, não. O que parece bom e agradável a curto prazo, a longo prazo custa caro e é doído. Então essa é a condição que a gente tem que ter na cabeça. Buscar no Senhor, antes de tomar atitudes, ser prudente, busca sabedoria. A palavra de Deus diz o seguinte, que a sabedoria é dada a quem pedir, peça. Só que as coisas de Deus não são assim. Você, a partir desse momento, a Sandra tem sabedoria. Não, Deus vai ensinar ela a ser sábia. Vai vir as condições e as situações na vida dela, onde ela vai aprender com essas situações a ser sábia. É assim que é. O que Deus vai dar é o apoio para ela naquele momento de como sair da situação. Mas desde que sempre, em cada momento, o Senhor seja glorificado. Saiu da situação, Senhor, glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor me tirou dessa, mais uma que o Senhor me livrou. Não é chegar em casa e falar assim, nossa, hoje teve problema demais, mas eu resolvi. Você não resolveu nada. Quem resolveu foi o Senhor. Amém? Então esse é o entendimento que a gente tem que ter. Joia? E vamos ficar felizes, vamos agradar o Senhor, vamos mais um dia, não vamos ficar tristes, assim, está acabando, domingo, amanhã é segunda, glória a Deus, amanhã é segunda. A gente só prospera e só cresce nos dias úteis, nos dias de feriado você não cresce, só faz gastar o quê? Ou você pega uma fila para ir em algum lugar, ou você gasta dinheiro, ou você arruma coisa que gasta o seu tempo todinho que você podia ficar com a família ali, e você acaba fazendo algo para fazer uma graça para a família, acaba que ninguém se agrada e passa o dia e fica por isso mesmo. Essa é a verdade. Mas que isso tem com a palavra? Não, isso é vivência minha que estou passando para vocês. Eu vivo isso direto, hoje mesmo estava trabalhando. Então, o que nós temos que é mudar isso, entendeu? É mudar a condição, é mudar o jeito, é dar um basta, porque o que o diabo quer é que você fique olhando só horizontal. E o nosso negócio é olhar para o monte, que é de lá que vem o nosso socorro. É isso aí. Amém? Então vamos ser felizes. Desceu a escada, segunda-feira, amanhã, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Hoje eu entrego tudo nas Tuas mãos. Essa semana vai ser uma semana de bênçãos e vitórias. Deus fala para vocês todo final de culto aqui, você tem uma semana de bênçãos e vitórias. Quem não crê, somos nós, porque Ele já te deu a palavra. Quem não crê, e a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé, sem crer. Como é que você vai agradar a Deus? Então, resumindo, vamos parar de achar mais do que devemos de nós mesmos e vamos dar glória àquele que de fato tem. Amém? Que Deus abençoe a todos.